Esse é o Dr. Flávio, ele é professor de anatomia da Universidade Federal de Mato Grosso e também fundador do Entrega por Cuiabá, um projeto que trabalha com moradores em situação de rua. E hoje o Flávio vai falar um pouquinho para a gente desse projeto. Então, Flávio, conta um pouquinho para a gente o que a gente pode aprender com as ruas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, vai ser um bate-papo, né? Eu vou tentar... É tipo um relato de caso da minha experiência e como que eu tentei, ao longo dos últimos anos, trazer essa experiência que eu aprendi nas ruas de São Paulo para a minha profissão, que é o ser professor. Daqui a pouco eu coloco uma apresentação bem simples, né? Na verdade, são só fotos, só para tentar exemplificar o que eu vou falar. Tudo começou há muito tempo, né? Essa minha relação com as ruas e o que eu vivenciei nas ruas e o que eu aprendi com as ruas, né? Eu fui preparado para ser professor, né? Mas um professor tecnicista, de sala de aula. E fui muito bem preparado para isso. E essa minha relação com a docência e a importância que eu dou ao ser professor começou durante a minha graduação. Eu tive um professor muito bom que praticamente mudou a minha vida, que mostrou para mim o caminho que eu ia seguir na minha trajetória. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas nunca exerci a fisioterapia. Eu tive um professor de anatomia muito bom que me encaminhou para a docência, né? Então, esse professor, teve um papel muito importante na minha formação. E aí eu fui fazer pós-graduação, né, mestrado, doutorado em São Paulo, mestrado inicialmente, e tive o prazer de conhecer um outro professor extremamente exemplar, na verdade um educador, né, ele é mais que um professor, que terminou de me moldar, né, e, enfim, eu tinha inicialmente uma parte técnica de ser professor, e esse meu professor de São Paulo, me mostrou o lado mais humano, o lado mais completo do ser professor, né, para tentar ser um educador. E aí, eu passei no concurso na Universidade Federal de Mato Grosso, fui para Cuiabá, e chegando lá, eu me deparei com um curso de medicina, né, dentro da preparação para ser professor, todos sonhavam em dar aula para medicina. Então, desde a minha graduação e pós-graduação, você já tinha aquele negócio, medicina, não sei o que, medicina, né? E ao chegar no curso de medicina, eu me deparei com uma realidade um pouco diferente daquilo que eu sonhava, né? De tentar ser um educador, enfim. Eu vi que os nossos alunos, os nossos professores, eles tinham alguns, né, não todos, mas que influenciavam negativamente os alunos. É um curso muito complicado, é um curso que tem muita concorrência, é um curso que exige muito do aluno. Então, eu comecei a perceber que os nossos alunos, que entravam com aquele sonho, com aquele desejo de fazer o bem, de contribuir com a sociedade, os 6 anos de curso, eles acabavam com esse sonho, ou deixavam esse sonho de lado, né? E isso muito por culpa de nós, professores, né? E eu queria mudar aquilo, eu não concordava com aquilo. E aí eu tive a possibilidade, eu sempre quis fazer algo diferente, sempre quis tentar ser o educador que eu aprendi com o meu orientador, né? Mas nunca consegui. Na verdade, acho que eu nunca consegui porque eu não tinha dado o primeiro passo ainda. E durante o meu doutorado, eu tive a possibilidade, voltei para São Paulo para fazer doutorado, e tive a possibilidade de dar o primeiro passo, né? Eu queria fazer projetos sociais. Eu queria, de alguma forma, sair daquele mundo fechado e desenvolver algo para eu ter um propósito maior, né? Desenvolver, por que não, a minha espiritualidade. E aí eu comecei a fazer diversos trabalhos em São Paulo, comecei nas casas André Luiz com pacientes com
deficiência intelectual e motora. Fui para o GRAAC e percebi que as crianças, os deficientes, eles tinham quem os representasse muito bem, porque existem muitos projetos maravilhosos. E aí eu conheci um projeto chamado Entrega por SP, Entrega por São Paulo, que trabalhava com população de rua. E eu sempre tive muita curiosidade para tentar entender o que aquela pessoa estava fazendo na rua, o que levou aquela pessoa para a rua. Até porque o meu material de trabalho, o corpo humano, que eu uso no laboratório de anatomia, os cadáveres, na maioria esmagadora, diria até que mais de 90%, são oriundos de pessoas que viveram nas ruas, né? Então, eu sempre tive muita curiosidade em entender a realidade dessas pessoas. E foi aí a possibilidade de eu tentar entender. E esse projeto Entrega por SP, ele mudou a minha vida, né? Eu vou tentar ser bem sucinto, enfim, mas ele mudou a minha vida. Existe um Flávio antes e um Flávio depois desse projeto. E ao acabar o meu doutorado, eu voltei para Cuiabá e vi a oportunidade de tentar mudar o meio em que eu estava vivendo. Eu sou muito próximo dos alunos, muito próximo mesmo. E ao voltar para Cuiabá, eu vi algo pior do que eu saí. Alunos entrando com depressão, desenvolvendo depressão, saindo depressivos, um ambiente insalubre, desumano, que eu acho que isso é uma realidade que não é de Cuiabá, mas é uma realidade no Brasil e no mundo, né? Dos estudantes de medicina, na sociedade em geral, mas em específico falo dos estudantes de medicina. E eu tinha a vontade de mudar, tentar, de alguma forma, mudar a vida de alguns desses alunos que aceitassem caminhar ao meu lado, né? E aí, assim, nasceu o Entrega por Cuiabá. É um projeto que se tornou um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele começou pequenininho, eu sozinho, indo nos centros acadêmicos, conversando com os diretores de todas as faculdades da Universidade Federal de Mato Grosso, pedindo ajuda para divulgar o projeto, que ia começar esse projeto, pedindo ajuda para arrecadar doações para a gente levar para as ruas. Por quê? Porque as ruas me ensinou muita coisa, né? As ruas me tornaram uma pessoa mais humana. E eu queria levar isso para Cuiabá, eu queria levar isso para meus alunos, eu queria tentar, de alguma forma, mudar um pouquinho aquela realidade de competição, aquela realidade de professores falando que eles são melhores, enfim. Queria mudar a realidade dessas pessoas, como o Entrega por São Paulo mudou a mim. E assim começou o Entrega por Cuiabá. Inicialmente eu, sozinho, né, buscando parcerias aí, e começando a divulgar o projeto no nosso curso. Alguns alunos se juntaram e começamos a desenvolver esse projeto. Eu vou trazer umas imagens aqui, acho que é só clicar aqui, não é? E aí, em conversas e com a experiência que eu tive eu estou professor da Federal de Mato Grosso já há 11 anos, e eu percebi que esses alunos, eles entravam com alguns sonhos, com alguns ideais do ser médico, né? Boa parte achava que ia trabalhar num consultório bonitinho, trabalhar no hospital que parece um shopping, hospitais com sala de espera tranquila, muito bem adaptada, com centros cirúrgicos perfeitos, né? E eles foram vendo que essa não é a realidade, ou é a realidade de poucos, né? Essa é a realidade, né? Pessoas, os hospitais universitários em geral, pessoas no chão, sendo tratadas de forma desumana, né? E eles tinham muito essa imagem que era causada até por certos professores, né? Que eu acredito que isso aconteça em diversas universidades do Brasil, né? Por que o médico tem que estar à frente dos outros profissionais? Por quê? Por que eles são melhores? Hoje, a gente está vivendo uma realidade que está mostrando muito bem claro para todos a importância da equipe multidisciplinar. Por que não trabalharmos todos juntos, né? Então, essa foi a motivação. Essa realidade difícil que os meus alunos estavam encontrando e caindo com a
saúde mental abalada, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e eu vi a possibilidade, dentro das minhas limitações, tentar modificar essa realidade, tentar mostrar para essas pessoas que elas podem vivenciar diferentes tipos de vulnerabilidade social e que essa vivência pode servir de amparo, como motivação para eles melhorarem, né, como profissionais, para eles serem médicos mais humanos. Eu estou falando na medicina, mas isso serve para qualquer área da saúde, qualquer área em geral, né, o profissional ser mais humano. Então, como eu disse, a motivação foi essa. Crianças, pessoas com deficiências, idosos, tem quem os represente. As pessoas em situação de rua não tinham, ou tem muito poucas entidades que representem essas pessoas. E elas têm coração, elas têm vida, elas têm sentimentos, né? E a gente parte do princípio, no ideal do Entrega, é que nós somos todos iguais. Essa é a principal motivação, somos todos iguais. E eu sempre desejei trabalhar isso nos alunos, que os médicos são iguais a qualquer outro profissional da área da saúde, e que tem que trabalhar em conjunto, né? E a gente está vendo a prova que isso é a realidade, né? E o que a gente aprendeu com as ruas? O que eu aprendi com as ruas e que acredito que muitos dos nossos alunos que abraçaram a causa nesses 4 anos de projeto puderam perceber isso. A gente aprende a trabalhar em equipe. Esse projeto, ele não acontece só com o Flávio, ele acontece com todos, com o Flávio, com os alunos, com outros professores, com a sociedade, né, fora do muro da universidade. A gente aprendeu a trabalhar em equipe. Esse projeto não vai para frente se não houver trabalho em equipe. E a gente pode jogar essa ideia para dentro da realidade da área da saúde, dos profissionais da área da saúde, no caso, a medicina. Trabalho em equipe. Esse é o mote. Não tem como exercer um trabalho individual, né? Então, a gente aprendemos isso com as ruas, porque essas pessoas, por mais que elas vivam sozinhas, elas são fora da sociedade, entre eles são muito unidos. Eles trabalham em conjunto para poder sobreviver, para poder comer. Então, isso eu aprendi com as ruas. E eu tentei levar dentro desse projeto essa ideia de trabalho em equipe. E para que esse aluno, seja ele de qual for, porque hoje nós temos voluntários do projeto que não são só alunos da medicina, isso que é legal. Nós temos voluntários do projeto de todos os cursos, praticamente, já passaram por esse projeto, todos os cursos da universidade e fora da universidade, né? E de outras universidades. Isso é muito legal. Trabalho em equipe para sobreviver, para o negócio ir adiante. Uma outra coisa que nós aprendemos é a situação de precariedade, né, de dificuldade. Nós vivenciamos as ruas, as dificuldades que essas pessoas têm, né, para comer, para dormir, né? Então, a ideia é que esse aluno, seja de qual curso for, ele tenha essa vivência, ele possa sentir na pele, né, sentir literalmente na pele o que é viver na rua, porque quando ele chegar lá, quando ele for formado, ele poder trabalhar, ele ter a sensibilidade para trabalhar com uma pessoa que está vivendo na rua, com um idoso, com um deficiente físico, lembrando que ele não vai atender só a pessoa rica, naquele consultório bonito. Então é isso, dar a oportunidade desse aluno vivenciar essas diferentes realidades. Isso eu aprendi com as ruas. Aprendi momentos simples, como esse. Esse aqui, à esquerda, é o Gabriel, hoje ele é formado, ele é médico em São Paulo, hoje atua, inclusive, no combate à Covid, e ele foi o meu primeiro aluno que sentou ao meu lado e falou, vamos embora, vamos tocar esse barco adiante. E tantos outros alunos vieram, né? Não tem nem como eu contar isso aí. A gente percebeu, eu aprendi com as ruas, que gestos simples, como sentar na rua, tomar um café, essas duas pessoas à direita, eles são pessoas que viviam, ou não sei se ainda estão vivendo nas ruas, né, de Cuiabá. A gente levou um café, um pacote de bolacha, um lanche, e ficamos lá sentados, batendo papo. Então, esse projeto, eu aprendi com as ruas isso. Como é gostoso esses gestos simples, que no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa essência. Outro gesto simples, um abraço. A gente passa a dar mais valor. É tão simples, é um abraço.
Então, isso eu aprendi com a rua. Isso eu refleti com as ruas. A dar importância a gestos simples, como o abraço individual, o abraço coletivo. Todas essas imagens são imagens reais do projeto. E a grande maioria dessas pessoas são os nossos alunos ou alunos de outros cursos, né? Aprendi com as ruas que as ruas têm talento. E isso a gente pode levar para a nossa profissão. Não sou só eu que sou bom. Meu colega é bom também. Minha colega pode ser boa também. Eu não sou o dono da verdade. Então, existe talento. Nas ruas tem muitos talentos. Quantos cantores, quantos músicos, quantos artistas de mão, quantas pessoas nós encontramos nas ruas, né? Então, a gente aprendeu que as ruas têm talento também. Identificar os talentos que existem. Isso a gente pode aplicar na nossa profissão, com os nossos pares. Então, as ruas me mostraram isso aí. Amizade é outra coisa que eu aprendi com as ruas. Eu trago essa imagem porque ela é muito emblemática para mim, né? A relação de amizade entre uma pessoa que vive em situação de rua e o seu cachorrinho, o seu cão, né? É algo assim inexplicável, não tem como eu falar em palavras, né? O amor que essas pessoas têm por esses animais, né? O entrega existe em algumas cidades do país, né? Eu tive uma passagem em Santos, que nós entregamos um lanche para pessoa em situação de rua, e ele tinha 2 cachorros. Ele dividiu o lanche e deu metade para cada cachorro. E ele ficou sem. Obviamente que a gente deu depois outro, né? Então, assim, é muita amizade, é amor, né? A gente aprende isso com as ruas. Coisas que passam desapercebidos no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia, né? A relação do morador com seu cachorrinho. Isso vale muito pra gente. Então, a rua nos ensina a amizade, a rua nos ensina o amor. Outra coisa que as ruas me ensinou, e acho que ensina as pessoas que participam desse projeto, é que somos todos iguais. É olhar olho no olho. Eu não sou superior. Não é porque eu tenho doutorado que eu sou melhor que uma pessoa que está vivendo numa calçada. Eu não sou melhor que ele. Somos todos iguais. E a gente procura sempre falar no mesmo nível. Olho no olho. Então, as ruas, por mais que nós tenhamos uma relação de vulnerabilidade, né, vivenciando um meio de vulnerabilidade, a gente aprende isso. A gente aprende que nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, e a gente consegue levar o que nós aprendemos nas ruas para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, para o nosso relacionamento com os nossos pares. Então, aprendi isso muito na rua. Aprendi solidariedade. É outra coisa que a gente aprende com as ruas. Solidariedade. Aqui é um exemplo da gente entregando roupas, né? No começo do projeto nós entregávamos roupas. E sempre surpreendeu a todos, né? Você vai entregar uma roupa para uma pessoa, às vezes você quer entregar 2, 3 camisetas, ela fala, não, uma só tá bom. Entrega para outra, que ele também está precisando. Um tapa na nossa cara. A gente sempre quer mais, quer 2, 3, 4, 5 camisas, né? Eles não, para eles uma tá suficiente, 2. Então a gente aprendeu a solidariedade, eles sabem dividir as coisas. Eles sabem dividir roupa, comida, tudo. Então a gente aprende solidariedade com essas pessoas. E a gente consegue aplicar isso, mais uma vez, sou repetitivo, né? Eu sempre falo que a anatomia é repetição, por isso que eu repito muitas coisas, né? A gente aprende essa solidariedade, a gente aprende a exercer isso que é tão raro, né, de ser solidário no nosso dia a dia. A gente aprende que essas pessoas têm uma história, têm nomes, têm sentimentos, amaram, foram amadas. Então a gente aprende isso aí também. A gente aprende a olhar o outro como um ser completo, como nós. Olha a quantidade de coisas que eu estou falando que nós aprendemos com as ruas. Eu teria como falar isso se eu não tivesse vivenciado? Dificilmente. Por isso que a gente tem que vivenciar, né? Aqui mais algumas fotos para vocês dos nossos alunos, que a gente tem alunos talentosos também, né? Levando música para essas pessoas,
elas são como nós, elas gostam de escutar uma música. Então, nós aprendemos a escutar os desejos dessas pessoas, o que elas gostam. Eu aprendi em São Paulo que eles levavam a música, por quê? Porque essas pessoas falavam para os voluntários do projeto, a gente gosta muito de música, vocês não têm alguém que toca? Aí o pessoal começou a levar violão, enfim. Então, a gente aprende a escutar. É outra coisa que nós aprendemos com as ruas. Escutar os desejos deles e tentar, de alguma forma, traduzir esse desejo e realizar esse desejo, né? Então, aqui algumas de várias ações que nós tivemos com música. Levamos violão, levamos violino, já levamos saxofone, tem alunos que tocam saxofone, enfim. Às vezes só a voz mesmo, só cantando, às vezes fazendo uma oração, enfim. Né? A gente escuta essas pessoas, aprendemos a escutar essas pessoas. Coisas que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não gosta, né, de escutar o outro. A gente aprende com a população de rua a escutar. Né? De maneira rápida, o que é o entrega? Né? Ele é dividido em algumas etapas, aí, ele foi tomando forma, muito por escutar as ruas. Né? A primeira etapa é isso que eu acabei de falar para vocês, né? É trabalhando com pessoas em situação de rua, uma conversa que a gente vai à noite, uma conversa noturna, um bate-papo, e a gente leva um kit, né? O que tem esse kit? É o kit de sobrevivência que a gente chama, né? Tem uma escova e uma pasta de dente, porque o ideal do projeto, além de nós sermos todos iguais, é levar sorriso para essas pessoas. Como é que ele vai sorrir? Essas pessoas vão sorrir se elas estiverem com os dentes sujos. Então, uma coisa que não pode faltar no nosso kit é a escova e a pasta de dente. O kit, ele seria o nosso abre-alas, nossa porta de entrada para chegar e conversar com essas pessoas. Além disso, a gente leva sanduíche, garrafa de água, biscoito, né, ou bolacha, dependendo da região, sabonete, papel higiênico, preservativo e, para as mulheres, absorvente. E aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia do que são esses kits que a gente leva, né? A gente coloca em sacolinha e vai entregando esses kits para cada uma dessas pessoas. O lanche, enfim, aqui um exemplo para vocês, não sei se vai sair o som, mas o exemplo da música que a gente leva para as ruas. Isso não tem preço. 80% são nossos alunos. Só para vocês terem uma ideia do que é essa nossa primeira etapa, né? Essa etapa do bate-papo com as ruas. E aí a gente foi escutando as ruas e fomos vendo necessidade de outras coisas. E eu também queria que os meus alunos, de alguma forma, porque daí o projeto passou a ser algo que eu queria que os alunos vivenciassem diferentes realidades. Então, a gente tem a etapa das ruas e nós escutamos que eles precisavam tomar um banho. Então, a segunda etapa, também com população de rua, é o banho solidário. O que é o banho solidário, né? É um reboque adaptado que a gente leva para eles tomarem banho. Só que eu precisaria de dinheiro, né? Então, a gente fez uma vaquinha online, né? A gente precisava arrecadar R$14.500, a gente conseguiu arrecadar R$18.300, então eu mandei construir um reboque adaptado, compramos caixa de som, mesa, enfim, compramos um monte de coisa. E aí a gente conseguiu realizar esse sonho, e aqui está o nosso carrinho do banho solidário, né? Eu conecto ele no carro, a gente leva para as ruas e essas pessoas podem tomar banho. Ele tem um banheiro masculino, né? Um banheiro feminino, é banho quente, porque ele tem um aquecedor adaptado, ele tem um botijão de gás, né, um pressurizador para que a água saia forte. Então, assim, é muito gostoso esse reboque aí. Um reboque em ação, né? Então, assim, confesso que ultimamente nós estamos bem parados com essa parte do projeto. Quero ver se a gente, em breve, reative isso aí, né? A gente está com um problema no pressurizador, ele está quebrado. Mas, enfim, essa é a segunda etapa do projeto, que nós escutamos as ruas. Eles precisavam de um banho, né? E hoje eles têm esse banho. Um pouco devagar nessa fase, mas a gente vai voltar em breve. A gente leva cabeleireiro, né? Eles cortam o cabelo, a gente leva um café, enfim, é muito legal. E aquela minha ânsia de querer que esses meus alunos pudessem vivenciar diferentes realidades e trazer essas diferentes realidades, né, para a vida deles e que eles possam, no futuro, serem médicos melhores, médicos mais humanos, né, médicos que saibam não só a parte técnica, né, mas saibam escutar o seu paciente, saibam
conversar com seu paciente, a gente fez a terceira parte do projeto, a terceira etapa, que é no abrigo de idosos. E nessa parte nós levamos cachorro. Deu muito certo essa terceira parte. Hoje nós paramos com essa terceira parte, né? Eu sempre falo assim, eu tentei várias coisas no projeto. Muitas deram certo, outras nem tanto, né? Mas nós tentamos. E essa terceira etapa do projeto deu muito certo, enquanto existiu, né? Nós levávamos um cachorro, olha que legal, né? Para o abrigo de idosos, e esses nossos alunos era coordenado até por uma aluna, eles tinham a possibilidade de, além de ter a nossa presença, a conversa, o nosso carinho, ter o carinho dos cachorros. Foi sensacional, né? Algumas fotos para vocês verem, né? Esse senhor aqui, ele é cego, né? Ele tinha o contato. Essa era a Embaré, essa cachorra aí, é linda, a Embaré, né? Então, diversas ações que nós tivemos com os idosos, com os cachorros. Aí nós mandamos fazer uma bandana personalizada do projeto, né? Eles iam vestidos a caráter, né? Enfim, essa foi uma etapa do projeto muito legal, que os alunos gostaram muito, e eu acho que foi muito produtivo, né? Olha que lindo. Alguns dos exemplos. A quarta etapa não deu certo, já adianto que não deu certo, a gente queria fazer uma geladeira solidária, né? Com comida, mas não ia dar certo, a gente iniciou pela geladeira literária. O que eu fiz? Coloquei dentro do hospital universitário, né, da Faculdade de Medicina, a geladeira literária. Compramos uma geladeira, abastecemos ela com livros, né? Esse aqui é o Hospital Universitário Júlio Miller, da Faculdade de Medicina da UFMT, e a ideia é que os alunos, nossos alunos, se envolvessem no projeto e ajudassem, enfim, e eles até tentaram, a gente até tentou, né, olha que legal, com essa quarta etapa do Entrega por Cuiabá desse certo, mas não deu, infelizmente, foi meio trágico até, a gente enchia a geladeira, no outro dia ela estava vazia, as pessoas levavam tudo, colocavam canetas, aquelas caça-palavras, sumia tudo, enfim, foi um desastre. A geladeira ainda está lá, mas infelizmente nós abandonamos essa quarta etapa. É aquilo que eu falo, a gente tentou muitas coisas. Algumas deram certo, outras não, mas faz parte. E a quinta etapa que nós tentamos também, até conseguimos fazer uma ou duas ações, que são os médicos de rua, né? Levar os médicos para as nossas ações. Mas também não vingou muito, não deu muito certo. Mas, enfim, o que eu queria falar para vocês é isso, é que nós tentamos, com o projeto Entrega para o Cuiabá, implantar uma realidade, uma vivência para os nossos alunos diferente do que eles viam na faculdade, né? Aquele mundo de competição, aquele mundo de um querer ser melhor que o outro, enfim, e que eles vivenciassem essas diferentes realidades. Vou colocar aqui para vocês o que a gente aprende com a rua, para a gente encerrar aqui. Humanidade. É isso que eu aprendi com a rua, e é isso que eu tenho certeza que todos os alunos, não só da medicina, mas de todos os cursos que participaram desse projeto, aprenderam. Humanidade. Humanidade através do quê? De solidariedade, o amor e a amizade, da esperança, do exemplo que nós vimos nas ruas, da simplicidade, do escutar. E nós aprendemos que nós temos limites também, né? Porque muitas coisas... E executando o projeto, a gente viu isso, que nós temos nossos limites. Quantas coisas nós não tentamos fazer e não deu certo? Isso acontece, mas nós tentamos. Isso vai acontecer na vida profissional de todos também. A gente tem limites, nós não somos melhores que ninguém, né? E a gente precisa um do outro. Então, a gente aprende humanidade. E é exatamente isso que eu tentei levar com esse projeto, essa vivência que eu tive com esse projeto em São Paulo, levar para os meus alunos, que eles pudessem ter essa vivência, ter essas experiências com diferentes tipos de vulnerabilidade social, inicialmente com população de rua, com idosos, em segunda fase com idosos, que são duas populações vulneráveis hoje na nossa sociedade, e que esses meus alunos vão ter que atender num futuro bem próximo. E é preparar esses alunos para que eles possam, quando chegar pessoas nesses diferentes tipos de vulnerabilidade, que eles saibam atender, que eles tenham humanidade, que eles saibam a parte técnica, mas que eles também tenham essa parte humana, que eles exerçam a medicina com mais humanidade. E eu tenho absoluta certeza que
quem vivencia esse tipo de projeto, eu não falo só do Entrega, mas existem diversos projetos, não só na UFMT, mas no Brasil inteiro, né, nas faculdades de medicina, na área da saúde, que tem essa vertente, né, de voltar para o social, para diferentes vulnerabilidades. Isso é muito importante para a formação da pessoa, né? Então, com Entrega por Cuiabá, eu achei o meu propósito de vida. Eu me tornei uma pessoa melhor, né, com uma espiritualidade mais aperfeiçoada, mas ainda tem que melhorar muita coisa, né? É constante esse aprendizado. Então era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho da nossa experiência nossa vivência, né, com o Entrega por Cuiabá. Não sei se eu falei mais ou falei menos, não sei. Não, você falou, na verdade, muito bem. O Flávio é uma pessoa que eu sou suspeito para falar. E assim, a gente está sempre em constante mutação, né? Eu achei meu propósito, Entrega é meu propósito. E graças a Deus, hoje eu consigo sair um pouco de cena, porque esse era o meu maior desejo, né? É que outras pessoas, tem aquela música, tradução do Heal the World do Michael, né? A paz, né? Se você começar, outros vão lhe acompanhar. Então essa era a ideia, eu começar alguma coisa e outras pessoas darem sequência. E graças a Deus eu consegui isso, né? Eu saí de cena do projeto, e hoje quem toca o projeto, ele ainda é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina, e quem toca o projeto são os alunos. Eu praticamente não dou mais pitaco de nada no projeto, são os alunos que tocam, e não tenho dúvidas que esses alunos sairão melhores do que eles entraram, né? E a gente tem, inclusive, relatos de alunos já que participaram do projeto e que se formaram, né? E relatos que confortam bastante, que mostram que a gente estava no caminho certo, né? E a gente está em sempre mutação. Hoje eu já tenho outros propósitos, enfim. A gente está fazendo videoaula, fazendo outras coisas, porque a gente tem que estar sempre buscando novos propósitos, né? Acho que é isso. Muito obrigada, professor, pela palestra. Acho que nesse momento de frio, né, no mais amplo sentido, é sempre bom a gente ter algo para ajudar a aquecer o coração, e eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas aqui saíram com o coração aquecido depois dessa palestra. Então, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas. Posso fazer? Pode, se eu souber responder, né? Primeira pergunta. Houve alguma preparação teórica antes de levar os alunos para a vivência? Quais foram os maiores desafios? Não, preparação teórica não. O que a gente sempre faz é uma palestra no próprio dia da ação, para explicar mais ou menos como vai ser a ação, né? Mas entrar numa sala de aula, falar, ó, ter um conhecimento teórico do que que acontece nas ruas, não. A ação, as pessoas vão para a ação, e no dia lá, um pouquinho, meia hora antes da gente sair para as ruas, uma pessoa mais experiente, às vezes eu ou outra, que já participou mais tempo do projeto, chamava essas pessoas que estavam indo pela primeira vez, dos cuidados que tinham que ser tomados nas ruas, o que pode e o que não pode nas ruas, né? Porque a gente tinha isso acontecia em São Paulo também, as pessoas, ainda mais com essa época de rede social cada vez mais forte, as pessoas iam lá, faziam o selfie, aí postava nas redes sociais que estava fazendo social, enfim, e vazava. Só ia lá para fazer a pré-ação, que a gente chamava, né? Ou ia na ação e não voltava mais, enfim. Porque é difícil, as ruas, o que acontece, é bem pesado mesmo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta daquilo que viu e não volta mais, acho que faz parte. Mas preparação, não. Preparação teórica antes, não. Tem um bate-papo, uma conversa antes da ação, que nós explicamos o que pode, o que não pode, e quais os cuidados a serem tomados, né? A gente tinha fotógrafo que participava das ações, para essas pessoas não ficarem tirando foto, que eles não gostam de foto, enfim. Mas tinha uma conversa prévia. As pessoas não chegam simplesmente ao bel prazer e vamos embora, segue o barco. Não, eles tinham uma conversa prévia, mas uma teoria não. É prática. Eu sou muito prático, né? Anatomia, acho que é por isso que eu gosto desse projeto, é prática.
A próxima pergunta é: professor Flávio, no projeto de extensão, trabalharam com alguma parte do Estado, municipal ou estadual? Não entendi. Do projeto de extensão? Trabalharam com alguma parte do Estado, municipal ou estadual? Tentamos. Tinha até uma professora da faculdade, uma infectologista, que já aposentou. Nós tentamos implementar no projeto, que é aquela parte do médicos também, associado àquela parte médica, uma das etapas do projeto, é fazer testes rápidos, sífilis, né? Enfim, que o SUS, ele fornece os kits de testes rápidos, né? Inclusive em parceria com uma liga, a Liga de Parasito, a gente queria fazer algo grande, assim, né? De relevância, e inclusive depois para publicar, fazer uma parte de pesquisa mesmo desse projeto de extensão. Só que nós nos esbarramos com a Secretaria de Saúde, né? Porque essa professora, ela entrou em contato com a secretária de Saúde, enfim. E eles não aceitaram porque nós vamos dar trabalho para eles, né? Você vai detectar, beleza, o João tá com sífilis, e aí, o que você vai fazer? Você vai ter que encaminhar ele para um hospital, enfim, para ele fazer o tratamento. E aí vai ter o problema com a Secretaria de Saúde, né? Então, nós nos esbarramos nisso aí. Nós tentamos fazer parceria com a prefeitura, mas não conseguimos, né? Nós não tivemos sucesso, justamente porque eles iam ter trabalho, e ia mesmo, né? Por isso que é muito difícil fazer projeto social, quando você tenta fazer as coisas vinculadas com o poder público, seja municipal ou estadual, você acaba esbarrando em muitas dificuldades que te desestimulam bastante. Isso acontece principalmente com população de rua, né? Porque o poder público vê a população de rua como problema, é problema mesmo para eles, né? Eles fogem desse problema, eles tentam ao máximo fugir. Então, quando você tenta levar uma solução, porque o nosso trabalho no Entrega, ele é emergencial, né? Era um sonho que eu tinha no futuro, ter um espaço e pegar pessoas já aposentadas, por exemplo, um marceneiro aposentado, uma cabeleireira aposentada, e ter um espaço para trabalhar, para dar curso para essas pessoas na rua, para que eles tenham uma profissão. O cara aprenda marcenaria, a moça, ou o cara, o cabeleireiro, manicure, entendeu? Só que a gente esbarrou em muitas. Eu tentei fazer isso também, mas não consegui tentar um espaço, né, para num futuro pensar numa segunda etapa do projeto, que é dar uma profissão para essas pessoas, porque não adianta também a gente só levar comida, né? Aquela ideia que o pessoal tem de, eles vão acostumar com isso, né? Mas a gente queria ter uma segunda etapa, porque a nossa ação, ela é emergencial, né? Muito embora ela seja emergencial, eu tenho a possibilidade de levar essas pessoas que participam do projeto a conhecer esse tipo de realidade, de vulnerabilidade, né? Que eles não são, para muitos eles não existem, né? Mas eles existem sim. E são pessoas como nós. Flávio, uma vez eu já vi uma frase em que as pessoas em situação de rua, elas não são pessoas invisíveis, porque afinal de contas elas estão ali, né? Elas são pessoas invisibilizadas, né? Muitas vezes a população que pode fazer alguma coisa a respeito disso, população responsável pela saúde, tanto das prefeituras, estados, às vezes eles invisibilizam essas pessoas que elas estão ali, né? Que é responsabilidade de todos, é responsabilidade tanto do poder público quanto da gente mesmo, enquanto humanidade, né? A gente se reconhecer enquanto ser, enquanto o outro também sendo ser, né? De algo que nos une, não algo que nos separa, não algo que nos distancia, né? Eu acho a ideia do projeto incrível justamente por conta disso. Às vezes as pessoas, elas têm esse preconceito de que, e se eu for lá, eu vou ser assaltado? Já aconteceu alguma coisa assim do tipo no projeto, ser assaltado, alguém ser perseguido, alguma coisa assim do tipo? Não, nunca aconteceu. O Entrega, ele existe começou em São Paulo, ele tem em Campinas, Santos, Piracicaba e Cuiabá. O mais antigo é em São Paulo, se eu não me engano, são 6 ou 7 anos. São 7 anos. Nunca teve nada de anormal, nenhum dos projetos Entrega. A gente toma um cuidado, né? Tem que tomar cuidado, mas nós nunca tivemos problema, porque essas pessoas, elas entendem que a gente está indo lá para ajudá-las, né?
E a nossa ideia é justamente quebrar esse muro, mostrar para a sociedade, não só para os meus alunos, mas mostrar para a sociedade em geral, para todos que participam do projeto, que existem essas pessoas. Porque o que a gente faz é colocar um muro ali, tapar, né? Eles lá e nós aqui. Mas não é assim, a gente está em sociedade. Nós somos a sociedade, eles são a sociedade. Então a gente tem que quebrar essas barreiras e tentar quebrar essas barreiras, né? Óbvio que existem pessoas que não têm boa conduta nas ruas, existem os usuários, e são muitos, né? Mas tem muita coisa nas ruas. As pessoas taxam, né? Usuário, morador de rua, população de rua, é vagabundo e usuário. Gente, não é assim. Óbvio que tem usuário, óbvio que tem as pessoas que são encostadas, mas nós temos crianças que não tiveram oportunidades, crianças com uma vida familiar totalmente destruída, idosos nas ruas, enfim, por N fatores, né? Muitas causas. Por exemplo, em Santos eu conheci uma pessoa que vivia nas ruas, que era um empresário, e ele foi para a rua, perdeu tudo, entrou nas drogas, porque a esposa e a filha morreram num acidente aéreo, aquele da Air France, que saiu do Rio e foi para Paris, que caiu no mar. Como é que você vai julgar um cara desse? Você está entendendo? Então, existem muitos fatores, né? Briga familiar, para quem não sabe, briga familiar é a principal causa de levar as pessoas para a rua, não são as drogas, né? É briga familiar. Então, tem muitas causas, né? E a gente precisa quebrar esses paradigmas aí, né? E só quebra paradigma vivenciando, né? Tem algumas coisas que não basta você ler, pegar num livro e ler. Você tem que vivenciar, né? E esse tipo de projeto e tantos outros, né? Eles servem para isso. Então é isso. Muito obrigada, Flávia. Acho que todo mundo gostou da palestra. E eu vou deixar disponível o Instagram do Entrega para quem quiser ter mais informações. Eu vou colocar aqui no chat, pode acessar lá e ver. Pessoal, nós temos alguns recados antes da próxima palestra. Com relação aos certificados, o certificado ele vai ser gerado conforme a entrada pelo DOIT. Como hoje a gente não conseguiu o link de acesso pelo DOIT, amanhã vocês entrem nas palestras não pelo YouTube, mas por lá, pelo link que vai ser disponibilizado no e-mail, que o link de amanhã vai estar funcionando, e daí a partir dele a gente faz o check-in e gera o certificado. E a gente pede cerca de 1 semana para estar disponibilizando esse certificado que vai ser enviado no e-mail de vocês, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida que não for sanada, a gente também vai disponibilizar uma caixa de mensagens no Instagram, uma caixa de perguntas, e lá vocês podem mandar as dúvidas que vocês tiveram que não foi sanada durante o evento, e daí a gente tira as dúvidas por lá também. Pessoal, quem quiser interagir, a gente está lendo aqui as mensagens que o pessoal está mandando no chat lá ao vivo no YouTube. Quem não segue a nossa página, pode seguir, é @alegres, a página do Instagram, a página do Facebook é Alegres Associe. Como eu já disse, no nosso YouTube a gente tem algumas aulas do nosso outro webinar que tivemos. Então, a gente teve outro médico de família conversando com a gente a respeito de cuidados paliativos, como já foi falado. A gente também teve palestra falando a respeito de cuidados paliativos dentro da veterinária, que foi uma palestra super interessante. Teve uma palestra sobre slow medicine também. Quem quiser, é só chegar e procurar lá no YouTube Alegres, que vocês vão conseguir encontrar, tá certo?